Olá, amigos. O Espiritismo Responde hoje nos traz importantes reflexões sobre nós enquanto espíritos imortais. Marcelo Pinesi Pereira, palestrante espírita, secretário da Interregional Noroeste no estado do Paraná, vai nos falar sobre convivendo com os espíritos. E depois da nossa entrevista, nós vamos ver o Momento Espírita. Olá, Marcelo, é uma alegria muito grande ter você aqui hoje. E nós já ouvimos diversas palestras suas e uma nos chamou muito a atenção quando você falou sobre o tema convivendo com os espíritos. O que significa conviver com os espíritos? É bem interessante que uma das bases do Espiritismo é justamente nós sermos imortais. Somos todos espíritos, ora na carne, encarnados, ora desencarnados. E o Espiritismo é essa ciência que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Então nós estamos sempre nos relacionando, tanto espíritos encarnados com espíritos encarnados, mas também com os espíritos que deixaram essa roupagem mais grosseira física, mas continuam vivos com a sua individualidade, com seus gostos, com as suas conquistas, mas também com as suas vicissitudes, com os seus vícios, com aquelas necessidades que não souberam, não conseguiram vencer durante o périplo carnal. Então nós estamos sempre convivendo juntos, nunca estamos sós. Os espíritos convivem conosco e onde nós formos, haverão espíritos que estarão sempre buscando aquilo que eles gostam. Então, naturalmente, nós podemos pensar que em cada ambiente do mundo, nós teremos espíritos que estarão ali, convivendo com aquele tipo de ambiente que elegeram para si mesmos. Então, nós teremos espíritos nos templos, nas igrejas, nas ruas, nos hospitais, nas escolas, mas também vamos ter espíritos nos bares, nos botecos, enfim, sempre buscando aquilo que eles elegeram como norte das suas existências. Então, diferente daquela dualidade, né, em que construíram que morreu, vai para um céu, para um inferno, mas sempre longe. Não. Os espíritos estão sempre conosco, convivendo conosco à nossa volta. E foi isso que Paulo nos ensinou quando diz que estamos sempre rodeados por uma nuvem de testemunhas que estarão conosco. E portanto, não há como esconder deles o nosso pensamento, o nosso sentir, a nossa vontade, o nosso desejo, as nossas intenções. E como que se dá esse contato? O contato se dá, é muito natural, como aqui na Terra. Aqui nós elegemos sempre aqueles que simpatizam conosco. Então, nós vamos ligar uma rádio, um canal de televisão, e nós vamos sintonizar naquilo que nós gostamos. Aquele programa que a gente simpatiza, que a gente gosta, que nos faz bem. Então, naturalmente, isso ocorre com as pessoas. Nós buscamos os iguais, aqueles que pensam como nós, aqueles que gostam das mesmas coisas, que têm preferência por um esporte, por uma comida, etc. Então, nós vamos elegendo aqueles que há conosco uma similaridade, né? uma simpatia, uma igualdade. E vamos conviver sempre com os iguais. Então aqui nós separamos daqueles que preferem sempre os esportes, estão sempre no futebol, outros já preferem a música, a arte, né? Enfim. Então nós estaremos sempre elegendo pela forma de nós pensarmos culturalmente, aquilo que nos apetece. Pelas preferências. E como que é esse contato? Através do pensamento, Marcelo? Você podia explicar isso? O Espiritismo nos traz essa informação no item 159 do Livro dos Médiuns, dizendo que todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso mesmo médium. E que isso não constitui uma especialidade, algo extraordinário, que todos nós temos realmente essa capacidade de sentir os espíritos. Mas essa generalidade é sempre uma influência oculta, que nós não vamos ter a visão, a audição clara, mas eles estarão sempre nos influenciando pelos pensamentos. Então, como eles podem nos ver como um livro aberto, eles vão sempre poder influenciar em nossa intimidade. E nós vamos agasalhar isso ou não.
Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, toda vez que alguém nos influencia, é porque nós permitimos. A pessoa fala, faça isso, não faço. Tanto o encarnado age assim conosco, que a gente tem a decisão, os espíritos a mesma coisa. Eles vão nos influenciar naquilo que eles sentem prazer, mas nos cabe a nós falar, não, não quero. Ou permito, quero. Então, é sempre nós que vamos decidir. Nós não somos objetos dos espíritos, mas nós nos permitimos ser, se desejarmos, quando nos vinculamos com os mesmos sentidos. Então, se me apetece um vício, naturalmente eu estarei com espíritos que têm a mesma preferência do vício para estar conosco, nos insuflando, nos incentivando a agir com relação àquele vício, àquela vicissitude, aquela forma de conduta, aquela maneira de nós nos portarmos no mundo. Em O Livro dos Espíritos está anotado que os espíritos influenciam em nossos pensamentos e atos muito mais do que nós imaginamos. Inclusive dizem que de ordinário são eles quem nos dirigem, né? Qual é a implicação, a consequência dessa influência, Marcelo? Ela pode ser muito grave. Porque quando eles nos falam que os espíritos nos influenciam e que de ordinário são eles que vos dirigem, ele está nos dizendo que nós sofremos uma influência dos espíritos. E essa influência será boa ou será má. Mas veja, nós elegemos essa influência. Nós não somos vítimas. Os espíritos não têm poder sobre nós, a não ser com relação àquilo que nós permitimos, que nós aceitamos. Então, eles nos influenciam e nós aceitamos a influência. Então, os bons espíritos, eles vão sempre nos agir, nos inspirando ao bem, à benevolência, à indulgência, ao perdão, à conciliação, a não sermos diferentes para com as dores alheias, a buscar o exercício da caridade. Os maus vão nos incentivar, ao contrário, a não perdoar, a ser preconceituoso, a ser adinoso. Mas isso se nós tivermos essa propensão, né? Se nós tivermos no nosso coração essa nascente. Certo. Jesus nos ensinou, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Mas não é só a boca que fala. Os olhos veem, os ouvidos ouvem, os dedos digitam. Certo. Aquilo que nós temos como preferência em nosso coração. E nós elegemos, é nós que elegemos fazer o mal, aceitar o vício, aceitar o erro, o crime. Quando nós não aceitamos, eles não têm poder sobre nós. Mas quando nós pensamos no crime, nós achamos imediatamente sócios que se vinculam a nós para atuar nesse sentido. Certo. E foi nesse sentido, então, que Jesus disse, vigiai e orai, Marcelo? Sim, nesse sentido. Jesus é o nosso modelo, o nosso guia, é esse espírito de primeira ordem, espírito puro, e nos serve como mestre mesmo, como modelo. E ele nos orientou a ter esse cuidado, atentai, vigiai e orai. Porque nós sempre estamos influenciando uns aos outros, encarnados com encarnados, desencarnados com encarnados, encarnados com desencarnados. Nós vivemos junto e nos influenciamos. E nós temos que ter, não mais viver nesse sentido de, e até uma música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não. Nós temos que ser os timoneiros. Nós temos que ser aquele que decidimos para onde queremos ir. Porque se nós não agimos assim, realmente o mundo nos leva para o erro, para o crime, para o vício. Porque nós estamos muito influenciados com essa ideia de mundo materialista, onde o que importa é o ter. É o gozar. E aí nós não temos espaço para as boas coisas, para as boas ações. Então nós precisamos ter uma conduta de vida onde a gente norteia o que eu quero. O que eu quero da vida. A que vim neste mundo. E o Espiritismo vai nos orientar que nós somos espíritos imortais com uma experiência vasta, mas que viemos no mundo para a autoeducação, para melhorarmos, para alcançarmos amizades honestas, para nos vincularmos ao bem, ao belo, e não ao vício ou ao erro. Então nós aqui vamos eleger as companhias correspondentes com aquilo que elegemos como norte da nossa vida. E a oração, ela está dentro desse mecanismo, sim, né? Desse mecanismo. A oração é essa ligação com o alto. Como que se dá essa ligação, Marcelo? Orar não é apenas repetir palavras, não é recitar frases bonitas. Orar é vincular-se ao Pai. É da nossa intimidade profunda, nós podemos
elevar os nossos melhores sentimentos a Deus. Embora Deus nos conheça e saiba de tudo que nós precisamos, das nossas dores, das nossas angústias, orar é um ato de humildade, onde nós nos submetemos ao Pai e vamos rogar a Ele a força, a inspiração, o amparo, o auxílio, porque nós ainda somos fracos, somos frágeis, porque não desenvolvemos em nós esse Deus interno que Jesus nos disse, né? Vós sois deuses, mas nós preferimos sermos dominados por aquilo que é menor do que nós. Nós nos deixamos dominar pelos prazeres, pelas coisas, pelas posses, por tudo aquilo que não vamos levar. E não nos orientando no sentido de aprimorar o espírito imortal, levar as conquistas da inteligência bem conduzida, da moral, escolhendo as virtudes, escolhendo as ações benéficas, benfazejas, escolher aquilo que é belo, que é bom e que nos vai nos fazer melhores. Então é imprescindível para nós disciplinar o pensamento, não é, Marcelo? O pensamento. Disciplina. Porque veja, a vontade, ela orienta todos os departamentos da nossa intimidade. A vontade é uma força poderosa que todos temos. Ela nos conduz para um norte. Mas veja, enquanto eu ainda não incorporei, eu preciso que a disciplina me coloque na repetição daquilo que eu sei que é benéfico, que é correto, que vai me fazer bem. Então, Emmanuel nos fala, né? A espontaneidade, ela precisa da disciplina. A disciplina se antepõe à espontaneidade. O bem não vai ser espontâneo em mim enquanto eu não me disciplinar ao bem. Então, veja, enquanto eu não buscar as virtudes na disciplina, eu não conquisto. E aí, porque a gente não sente prazer quando a gente começa a trilhar o caminho do bem, das virtudes, a gente desiste. E a disciplina, que é essa força que a vontade coloca no serviço, no sentido de nos levar às conquistas do espírito, nas conquistas belas da alma, que nos farão felizes amanhã. É a perseverança, né, Marcelo? Porque a gente sabe que sempre que a gente se propõe a alguma coisa, nem sempre a gente obtém o sucesso imediatamente. E a tendência é desistir. Né? Essa falta de querer lutar. A gente se entrega, né? Porque é aquela questão. Ora, para mim mudar, eu tenho que fazer esforço. Sim. E o esforço é exigente. Quando eu não faço esforço, eu repito as mesmas coisas que eu já fazia. São os automatismos que a gente se permite fazer. Porque nós trazemos na alma, já que somos espíritos imortais, esses sinais, né? Essas tendências, daquilo que a gente elegeu ontem. E hoje ela se apresenta com muita facilidade, porque é o que eu sou. Eu sou as conquistas que eu fiz nos milênios que eu existo. Então eu trago na minha alma realmente esses direcionamentos, né? Esses vínculos que me conduzem naquele sentido que eu já fiz. Então eu preciso mudar. É a vontade que me faz. Não quero mais isso. Eu não quero continuar sendo como eu sou, porque isso é nocivo, é prejudicial. Eu quero um novo homem. Eu quero conquistar o novo. E o novo, então, precisa ter uma direção. Por isso Jesus nos falou, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Eu preciso conhecer, me libertar das crendices, dos atavismos, de tudo que é utópico, e encontrar o meu eixo de verdade. Né? E a verdade, ela nunca é. Né? A verdade que a gente encontra não pode ser a minha verdade somente. Tem que ser essa verdade que eu analisei pela coerência, pelo bom senso, e eu percebi que aquilo tem realmente, né, uma força que pode me levar. E aí eu elejo e vou conquistar ela. Primeiro eu conheço, depois ela vai me libertando do passado, de erros, né, dos atavismos, e vai me proporcionando um homem novo, com novas ações, com novas formas de viver, de interagir, de pensar, de se relacionar no mundo. Marcelo, os espíritos se utilizam daquilo que nós sentimos, daquilo que nós desejamos, né, dos nossos pensamentos, para que eles nos influenciem. É possível nós escondermos dos espíritos os nossos pensamentos, os nossos desejos? Não tem como. Kardec pergunta isso aos imortais, e eles respondem que nada podemos ocultar dos espíritos, e que eles sabem aquilo que desejaríamos ocultar de nós mesmos, e eles sabem. Não tem como enganar os espíritos, como a gente muitas vezes engana os que estão aqui. A gente faz a carinha,
mas seu pensamento está vibrando não em sintonia com isso. Né? Dos espíritos, não. Eles conhecem nossos sentimentos, nossos pensamentos. Nós somos um livro aberto aos espíritos. Então não tem como ocultar, nem como esconder deles o que nós somos, o que pensamos, o que gostamos, o que queremos. Marcelo, eu acho muito importante uma questão que frequentemente é feita. É por que Deus permite a influência dos maus espíritos? Veja que Deus, nós temos que pensar que isso é natural, porque nós somos seres gregários. Todos somos criados simples e ignorantes, então nós somos fadados à perfeição, mas nós estamos sempre nos relacionando. Nós precisamos uns dos outros nessa relação. E é natural que a gente influencie e sejamos influenciados. Mas, veja, a decisão é nossa. Deus não nos coloca um espírito perturbador para estar em contraponto com o anjo guardião que ele nos dá para nos proteger, nos amparar, nos inspirar. Não. Esse outro espírito é nós que elegemos, pela nossa forma de pensar. Nós atraímos como um imã, magneticamente, aqueles que pensam como nós, que sentem parecido com nós. Então, é nós que trazemos para nós esses espíritos que nós permitimos ao vício, ao ódio, ao ressentimento, à inveja, à ganância. Então, nós vamos naturalmente encontrar aqueles afins que vão caminhar conosco. E nos cabe justamente nos opormos a essa força contrária. E é se opondo pela autoeducação, pela vontade. Nós temos o livre-arbítrio. Então, nós decidimos. Deus permite, pelo livre-arbítrio, que eu escolha o que eu quero. Mas quando eu escolho, eu crio as afinidades com a minha escolha, natural. Então, Deus não coloca o obsessor na minha cola. É eu que o chamo. É eu que o atraio. Pelos meus atos, pelos meus pensamentos, pelas minhas ações. Mas é da lei, né, que nós possamos, então, conviver em conjunto. É da lei de afinidade, que é uma lei universal, que a gente encontra os iguais. Então, para mudar, eu preciso mudar. Né? Para não sofrer essa influência, eu preciso não desejar a mesma coisa que o espírito deseja. Porque se eu desejo, eu sintonizei. E aí, a gente deixa de lutar e passa a conviver no mesmo sentido, somando, né, os propósitos do erro. E aí fica difícil. Então, nós nos damos conta de que é muito importante disciplinar os pensamentos, exercitando uma higiene mental, né, Marcelo? Através de reflexões superiores, através da oração, dos bons pensamentos. Com certeza. Marcelo, nós agradecemos a sua participação no programa hoje. Agradecemos a todos vocês que estão conosco. Fiquem agora com a mensagem do Momento Espírita, que é uma produção da Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos.